Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso tema de transição, né, da educação infantil para o ensino fundamental. No outro vídeo nós falamos bem no geralzão, né, do que acontece, essa passagem, a ansiedade dos pais, a ansiedade das crianças, dos professores, a forma do acolhimento no ensino fundamental, né? E eu queria então, eu pensei em fazer esse segundo vídeo para a gente falar um pouco mais desse acolhimento da criança, do infantil para o fundamental, né? Por quê? Porque assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nessas duas etapas e uma coisa muito interessante que a gente percebe, né, é que a criança, ela na educação infantil, ela vai sendo trabalhada, né, com o lúdico, ela vai sendo trabalhada para ter não só alguma, mas muita autonomia, né, na hora de se alimentar, mas a criança já consegue se autosservir, senta, come com garfo, né, enfim, usa utensílios que não precisam ser plásticos, por exemplo, os pratos, né, são todos de material que é vidro, e aí parece loucura, né? Mas quando eles chegam lá no ensino fundamental, a ruptura é tão grande, né, que a gente percebe muitas vezes na hora a maior parte na hora da merenda, né, que a criança chega lá e aí às vezes ela é obrigada a comer de colher, por exemplo, né? Tá certo que a gente sabe que muitas vezes as crianças maiores, elas têm assim, são mais espoletas, né? Elas às vezes brigam mais, né? Tem essas situações mais tensas de relacionamento que talvez evitar mesmo alguns materiais cortantes, perfurantes, né? Dentro do refeitório é importante para a segurança deles, mas nós deveríamos considerar, né, que há um retrocesso muitas vezes nessa passagem, né, onde a criança já vem com muita autonomia e aí ela é obrigada a retroceder em algumas questões que ela já tinha avançado, já tinha superado. A questão das carteiras, por exemplo, que na educação infantil não se tem, né? E todo o aprendizado, e muitas vezes a criança com o letramento, com esse estímulo ao letramento, ela sai alfabetizada da educação infantil, só através do lúdico, da brincadeira mesmo. E aí chega num ambiente onde ela, né, é impedida muitas vezes de se movimentar, ela tem que ficar sentada ali, né? E eu entendo, essa é uma opinião muito pessoal, eu entendo isso como um grande retrocesso, né? Então, talvez eu acredito que se as crianças de 5 e 6 anos já estivessem alocadas, né, no espaço físico dessa escola de ensino fundamental, talvez essa passagem não fosse tão dolorosa. Talvez esse esquema, todo esse trabalho de autonomia, pudesse se estender para as outras séries, para as outras etapas, né? E dar uma continuidade. Então, eu não sei, eu vi poucas escolas, né? Algumas MEFs, né? Que tem o infantil e o fundamental junto, é muito é uma linha muito bacana assim da gente perceber e de se cruzar, né? Porque a criança ela vem do infantil com muita autonomia e chega no fundamental, ela é engessada ali. Então, isso é um ponto que eu gostaria de destacar, porque essas duas etapas, elas têm que se conversar. Elas têm que se conversar, que é para que seja dada uma continuidade nas conquistas, né? E não uma ruptura. Então eu quero deixar aqui um pouco dessa ideia, né?
de não ruptura mesmo, de que essa autonomia seja ampliada. E aí, o layout e toda a forma de ensinar, o layout da escola e toda a forma de ensinar deve ser repensada no ensino fundamental, se a gente quiser transpor essa barreira, tá bom? Fico por aqui, beijo, curte, compartilha, se for interessante. Se quiser conversar sobre isso na sua escola, a gente chama na bio, vamos marcar um horário e a gente pode conversar. Até lá!